Durante 30 anos ela foi a primeira a chegar e a última a sair. E quando finalmente fecharam a porta atrás dela, descobriu que não havia deixado rastro nenhum. Só o cheiro frio do ar-condicionado, as luzes apagadas no corredor, e um silêncio do tamanho de tudo o que ela havia dado sem nunca ser chamada pelo nome. Se alguma vez você se dedicou de corpo e alma a algo, a um trabalho, a uma família, a uma causa, e sentiu que, no fim, a história foi escrita sem o seu nome, esta história é para você. Porque existe uma dor que não aparece nas demissões, nas separações, nos diagnósticos. É a dor quieta de quem sempre esteve presente, mas nunca foi verdadeiramente vista. A dor de quem confundiu ser necessária com ser amada. E às vezes basta uma tigela de sopa, uma pergunta simples e um caderno empoeirado para que toda uma vida se reorganize, não ao redor do que faltou, mas ao redor do que sempre esteve lá. Fique até o final. Esta história foi feita para você. Antes de começar, quero te convidar a se inscrever no canal e a deixar as notificações ativadas. Cada história que publicamos aqui é escrita com cuidado para mulheres que carregam muito e merecem parar para respirar. Seu apoio nos ajuda a continuar criando histórias como esta, que nos lembram de que nenhuma vida dedicada ao silêncio está perdida e que nunca é tarde demais para descobrir quem você é quando ninguém está olhando. O bairro do Ipiranga, em São Paulo, tem aquela qualidade rara das vizinhanças que resistem, padaria na esquina com o mesmo balcão de mármore dos anos 70, jasmins crescendo entre os muros de pedra, crianças descendo a rua em bicicleta mesmo num sábado de outubro quando o calor já aperta. É um bairro que ainda sabe o nome das pessoas, ou pelo menos fingia saber. Na rua Coronel Bordini, o número 214 era um sobrado de 2 andares partido ao meio. No andar de baixo, o apartamento pequeno de Conceição Prado, com a janela sempre entreaberta e um vaso de begônia vermelha na soleira. No andar de cima, o apartamento 2B, com as persianas sempre meio fechadas, como olhos que evitam o sol não por preguiça, mas por hábito. A fachada tinha manchas de umidade que o síndico prometia resolver todo início de ano. O portão de ferro rangia suavemente quando alguém passava, produzindo aquele som metálico que os moradores antigos já não ouviam mais. Dentro do apartamento 2B, o cheiro era de café coado cedo demais, de livros que não eram abertos há muito tempo, e daquele silêncio específico que se instala nas casas onde há apenas uma pessoa. Não o silêncio do descanso, mas o silêncio que precisa ser preenchido com rádio, televisão, qualquer coisa. Era manhã de uma quarta-feira de setembro. O sol entrava oblíquo pela veneziana da sala, desenhando listras claras no chão de cerâmica bege. E lá fora alguém regava as plantas com uma mangueira cujo jato intermitente soava como um relógio contando um tempo diferente do relógio da parede. Miriam Cavalcante tinha 49 anos e era conhecida no bairro do Ipiranga como a moça do sobrado. Embora não houvesse nada de moça em sua postura cansada, nem no cabelo preto grisalho preso com um elástico de escritório que ela usava há tanto tempo que havia uma marca permanente nos seus dedos, onde o elástico costumava ficar durante o dia. As vizinhas mais antigas a conheciam de vista, a mulher que saía cedo, sempre com a bolsa de couro marrom e a postura de quem está atrasada mesmo quando não está, e voltava depois das 7 com o rosto fechado de quem guarda as suas batalhas para dentro. Não era antipática, era, como ela mesma diria se alguém perguntasse, focada. Miriam media 1,62 m, tinha o corpo daquelas mulheres que nunca se olham no espelho mais do que o necessário, ombros levemente curvados para frente, curvatura de quem passa décadas inclinada sobre uma mesa, quadris largos que ela escondia sob calças escuras de tecido, e mãos de dedos compridos que se moviam rápido, precisas, como se o mundo fosse uma planilha que precisava ser organizada antes que alguém chegasse. Usava óculos de armação discreta e tinha o costume de tirá-los e passá-los no canto da camisa quando estava pensando, gesto que seus ex-colegas de trabalho reconheceriam de imediato como o sinal de que Miriam estava processando algo difícil. Ela havia chegado à construtora Renova 29 anos atrás, aos 20 anos, como assistente de escritório. Com o tempo, sem que ninguém tivesse planejado, foi se tornando indispensável. A que sabia onde estavam os arquivos, a que entendia os contratos sem precisar do advogado, a que lembrava do aniversário do cliente quando o diretor já havia esquecido. Nunca se casou. Houve um noivo, Fábio, que foi embora quando ela tinha 32 anos, porque, como ele disse sem crueldade, mas sem delicadeza,
Você ama o trabalho de um jeito que eu nunca vou conseguir competir. Não havia filhos, havia a Renova, havia a planilha de custos do mês, a reunião das 10, o prazo do relatório trimestral. Havia a sensação de ser útil, que ela, por muito tempo, havia confundido com outra coisa. Naquela quarta-feira de setembro, Miriam acordou às 5h47 da manhã, 13 minutos antes do alarme, como sempre, e ficou deitada no escuro por exatos 2 minutos, olhando para o teto. Há 6 semanas ela não precisava mais acordar cedo, mas o corpo não havia recebido o comunicado. Levantou-se, colocou água no coador de papel. Enquanto o café pingava, abriu o notebook na mesa da cozinha e acessou a pasta de e-mails que ela chamava, mentalmente, de frentes abertas. 147 currículos enviados nas últimas 5 semanas, com 15 respostas automáticas, 4 recusas gentis e 0 entrevistas confirmadas. Talvez o currículo precise de mais destaque, pensou. Preciso incluir o projeto do Complexo Jardins e o Centro Logístico de Guarulhos. Esse foi quase todo eu. Fechou o notebook. Abriu de novo. Leu o mesmo parágrafo de apresentação profissional pela 10ª vez naquela semana. Profissional com quase 3 décadas de experiência em coordenação administrativa no setor de construção civil. Pareceu-lhe, de repente, que era a descrição de outra pessoa. Tomou o café de pé, encostada na pia. Lavou a xícara imediatamente, dobrou o pano de prato em 4 partes iguais e colocou no gancho. A janela da cozinha dava para o quintal do sobrado, onde Conceição Prado já estava lá fora com um regador de plástico verde, cuidando das suas ervas numa comprida jardineira de madeira. Alecrim, manjericão, um pé de hortelã que crescia transbordando à beira. 6h20 da manhã, e ela já acordou, pensou Miriam, sem julgamento, com algo que, se ela soubesse nomear, seria inveja suave de quem tem para onde ir, mesmo quando não precisa ir a lugar nenhum. Há um tipo de cansaço que não aparece nos exames, que não tem nome nos formulários de demissão. É o cansaço de quem passou décadas sendo o alicerce invisível de algo, segurando, organizando, antecipando, e um dia percebe que a construção ficou de pé, mas ninguém se lembra de quem nivelou o chão. É um cansaço que se parece com gratidão não recebida e com bom senso mal colocado. Miriam carregava esse cansaço há tanto tempo que havia deixado de reconhecê-lo como cansaço. Ela o chamava de responsabilidade. O e-mail havia chegado na noite anterior, às 22h34. Miriam o tinha lido em pé, com o celular na mão, o olho ainda acostumado ao brilho da televisão ligada na sala. O assunto dizia: atualização cadastral. Ex-colaboradores renova. Era da área de recursos humanos, assinado por uma pessoa cujo nome ela não reconhecia. Alguém novo, contratado depois da sua saída. O e-mail solicitava que ela confirmasse seus dados bancários para o envio do kit rescisório completo e que assinasse digitalmente um termo de encerramento de vínculo administrativo. No rodapé, havia um campo onde ela podia consultar seu histórico de contribuições documentadas. Miriam clicou. A página abriu. Havia uma tabela com datas, cargos e avaliações de desempenho. Ela vasculhou cada linha com a atenção de quem procura o próprio nome num jornal. Os projetos estavam lá. O Complexo Jardins, o Centro Logístico, o Residencial Mirante Sul, a reestruturação do sistema de fornecedores que havia salvado a empresa de uma auditoria em 2017. Mas em cada linha, onde deveria estar seu nome como responsável pela execução, havia outros nomes: o do engenheiro-chefe, o do diretor de operações, o do gerente de projetos. Miriam Cavalcante aparecia, em todos eles, como suporte administrativo. Ela ficou olhando para a tela por um longo tempo. Depois fechou o notebook com cuidado, com aquela calma específica de quem está segurando algo que, se soltar, vai quebrar tudo. Na manhã seguinte, com o café na mão, ela abriu o notebook de novo, não para procurar emprego, para olhar outra vez para aquela tabela, como quem aperta um machucado para ter certeza de que ainda dói. Doía. Era o seu 15º aniversário na Renova. Uma terça-feira de abril de 2010. Miriam tinha chegado cedo, como sempre. Havia deixado na mesa de cada colega um brigadeiro embrulhado em papel crepom laranja. Ela mesma havia feito na véspera 32 brigadeiros, num domingo à tarde enquanto o apartamento cheirava a chocolate e o rádio tocava aquelas músicas antigas que o pai gostava. Havia esperado, durante toda a manhã, por algum gesto, um e-mail do departamento de RH, uma menção na reunião das 10, um bilhete. Nada.
Ao meio-dia, o então diretor Marcelo Santana passou pela sua sala e disse, sem parar: Miriam, você viu o e-mail do fornecedor de Campinas? Preciso de resposta hoje. Ela disse que sim, que cuidava. E cuidou. Naquele dia, na volta para casa, Miriam havia parado na padaria da esquina e comprado um bolinho de aniversário. Um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, tamanho individual, com uma velinha que o balconário acendeu com o isqueiro que ficava ao lado do caixa. Ela sentou numa mesa no fundo da padaria, esperou a velinha acender, fez um pedido que ela nunca disse em voz alta para ninguém e apagou a chama com um sopro tão leve que a cera mal derreteu. Depois guardou o bolinho na bolsa, foi para casa e na manhã seguinte chegou cedo como sempre. Muitos anos depois, sentada na cozinha do apartamento 2B com o notebook aberto na tabela de contribuições documentadas, Miriam pensou naquele bolinho. E pela primeira vez entendeu que ela havia passado 15 anos, depois 20, depois 29, fazendo aquilo. Acendendo sua própria velinha, soprando e guardando o bolo na bolsa para não incomodar. Existe uma armadilha que tem a forma exata de uma virtude. Ela se chama ser indispensável e é tão parecida com dedicação, com competência, com amor ao que se faz, que a maioria das pessoas demora décadas para perceber a diferença. A mulher que chega mais cedo, que fica mais tarde, que resolve o problema antes que alguém perceba que havia um problema. Essa mulher acredita, no fundo de um lugar que ela raramente examina, que se ela parar, tudo vai desmoronar. E por um tempo, essa crença a sustenta. Mas há um momento, e ele sempre chega, seja numa demissão, seja numa doença, seja numa manhã de quarta-feira em que o notebook está aberto e o nome dela não está em lugar nenhum, em que ela percebe que o que segurava o mundo não era ela. Era o medo de descobrir o que existia dentro dela quando o mundo não precisasse mais que ela o segurasse. Nas semanas seguintes, Miriam montou o que ela chamava, em silêncio, de estratégia de reposicionamento. Reformatou o currículo 4 vezes, cada versão mais extensa que a anterior, como se houvesse uma versão longa o suficiente para conter tudo o que havia feito e nunca sido creditada por ter feito. Fez um curso online de atualização em gestão de projetos, 32 horas, com certificado, no qual tirou 100% em todas as avaliações. Criou perfil em plataformas de recrutamento com foto nova, tirada num domingo de manhã com a luz da janela, óculos novos, blusa azul marinho. Olhava para a foto e pensava, essa pessoa parece competente, e depois pensava, sem querer, mas eu olho para essa foto e não sei quem essa pessoa é quando não está trabalhando. Houve uma tarde. Era uma quinta-feira, chovia fino lá fora, o tipo de chuva que não justifica guarda-chuva, mas molha do mesmo jeito, em que ela recebeu um convite para uma entrevista. Primeira entrevista em 6 semanas. Preparou-se durante 2 dias. Pesquisou a empresa, anotou respostas para as perguntas previsíveis, ensaiou na frente do espelho do banheiro com uma seriedade que, vista de fora, seria comovente. Na entrevista, o recrutador, um jovem de talvez 30 anos com cabelo bem cortado e uma caneta que ele girava entre os dedos, perguntou num tom de praxe: "O que a senhora considera seu maior diferencial?" Miriam abriu a boca e por um segundo longo, quente, inconfortável, não encontrou resposta. O que eu sou quando não sou o que faço? A pergunta atravessou sua cabeça antes que ela conseguisse substituí-la pela resposta ensaiada. Ela respondeu sobre gestão de equipes e prazo de entrega. O recrutador anotou. Agradeceu. Disse que entrariam em contato. Não entraram. Miriam chegou em casa, tirou os sapatos na entrada, pendurou a bolsa no gancho, foi até a cozinha, ligou o fogão para esquentar a sopa que havia sobrado do dia anterior. Ficou de pé ao lado do fogão com a colher de pau na mão, olhando para a parede, enquanto a sopa subia a temperatura devagar. Do apartamento de baixo, subia um som que ela reconhecia aos poucos, vozes de mulheres, risos, o clique seco de tesouras, um rádio tocando baixinho alguma coisa que parecia um hino, mas ela não tinha certeza. O que Conceição faz lá embaixo toda semana? Pensou Miriam, e desligou o fogo antes que a sopa fervesse. Antes de continuar, quero te fazer uma pergunta. Você já se apresentou para o mundo inteiro pela sua função, sua profissão, seu papel de mãe, de esposa, de filha, de cuidadora, e em algum momento percebeu que, quando essa função mudou ou desapareceu, você não sabia mais muito bem quem você era? Se sim, escreve aqui nos comentários. Eu também precisei me reencontrar, porque você não está sozinha nessa. E às vezes,
Saber que outras mulheres passaram pelo mesmo caminho é o primeiro passo para encontrar a saída dele. Foi numa sexta-feira à noite que chegou o e-mail da última empresa. Não era uma recusa. Era pior. Era uma mensagem automática informando que a vaga havia sido preenchida internamente antes do processo seletivo terminar. A empresa nem havia terminado de avaliar os candidatos. Ela nunca havia chegado a ser candidata de verdade. Miriam ficou sentada na frente do notebook por um longo tempo. A tela escureceu automaticamente após alguns minutos, e ela não moveu o mouse para reativá-la. Ficou no escuro da sala com a luz da rua entrando pelas venezianas em listras paralelas, iluminando o chão de cerâmica bege em faixas alternadas de claridade e sombra. Ela pensou, 30 anos. Eu dei 30 anos. E depois pensou, para quê? Não era amargura. Era uma pergunta genuína, e sua ausência de resposta era o que mais assustava. Ela foi até o banheiro, ficou de pé na frente do espelho, não para se arrumar, mas com aquela imobilidade de quem precisa de uma superfície que devolva alguma confirmação de que existe. Olhou para o próprio rosto, as olheiras, o cabelo com mais branco do que preto agora, a linha entre as sobrancelhas que havia se aprofundado nos últimos anos. Quem é essa mulher? Pensou. Não como insulto, como pergunta sincera, talvez a mais sincera que havia se feito em décadas. Fora do escritório, fora do cargo, fora da planilha. Quem é ela? A torneira pingava. Ela não soube responder. No sábado de manhã, Conceição Prado bateu na porta do apartamento 2B às 10 horas em ponto. Bateu 2 vezes. Não o bater urgente de quem traz notícia ruim, mas o bater tranquilo de quem traz comida. Na mão, uma panela pequena coberta com um pano de prato estampado de rosas azuis, ainda quente. Conceição tinha 71 anos, cabelo completamente branco cortado curto, o rosto de quem viveu muito ao ar livre, pele cor de terracota, linhas profundas nos cantos dos olhos que só apareciam quando ela sorria. E ela sorria com frequência. Usava um avental por cima da blusa de algodão e chinelos de borracha verde, que faziam um leve toque-toque no chão de cerâmica quando ela andava. Era pequena, 1,55 m, talvez menos, e tinha nos olhos aquela qualidade específica de quem já passou pelo fundo do poço e saiu com as mãos abertas, não porque o poço era raso, mas porque aprendeu que mãos abertas caem mais devagar. Fiz sopa de abóbora com gengibre, disse ela, sem preâmbulo, sem perguntar se Miriam queria. Trouxe porque fiz demais e não gosto de desperdiçar. Era mentira. Conceição nunca fazia demais por acidente, mas era o tipo de mentira gentil que preserva a dignidade de quem recebe. Miriam abriu a porta mais. Conceição entrou. Sentou-se à mesa da cozinha sem ser convidada, como quem já sabe que o convite existe, mas não precisa esperar por ele. Miriam colocou 2 xícaras de café na mesa. Ficaram sentadas por um momento, o vapor do café subindo entre elas, o rádio do andar de baixo tocando suavemente através do piso. Você está mandando currículo? Perguntou Conceição, olhando para o notebook aberto na mesa, com a mesma neutralidade com que se observa o tempo lá fora. Já faz 2 meses, disse Miriam. Estou atualizando, refazendo o formato, adicionando mais detalhes dos projetos. Conceição tomou o café devagar. Não disse nada por um tempo. Depois olhou para as mãos de Miriam, que estavam envolvendo a xícara. Aquelas mãos de dedos compridos, que se moviam rápido. Miriam. Pausa. O que você faz porque quer? Não porque alguém precisa. O silêncio que se seguiu não foi o silêncio de quem não entendeu a pergunta. Foi o silêncio de quem entendeu demais. Miriam abriu a boca. Fechou. Olhou para a xícara. Pensou em dizer gosto de organizar coisas, mas isso era trabalho. Pensou em dizer gosto de caminhar no parque, mas fazia meses que não ia. Pensou em dizer gosto de ler, mas o último livro que havia terminado era um manual de gestão por processos. A pergunta de Conceição não tinha resposta pronta, e a ausência de resposta pronta era, em si mesma, uma resposta que Miriam não estava preparada para escutar. Não sei, disse ela finalmente. Baixinho. Como quem confessa algo. Conceição não disse que pena. Nem você precisa descobrir. Nem nenhuma das frases que uma amiga bem-intencionada diria. Ela apenas assentiu. Com aquela leveza de quem recebe uma confissão sem fazer dela um peso maior do que já é. E disse, na quinta-feira tem bordado lá embaixo. Umas 8 mulheres. Você não precisa bordar se não quiser, mas tem onde sentar enquanto pensa. Por dentro, em algum lugar que Miriam não visitava há muito tempo, algo se moveu. Não uma revelação, não uma virada.
Era menor do que isso, e por isso era real. Era a sensação de uma porta que, sem estrépito, sem cerimônia, havia deixado de estar completamente fechada. Miriam foi na quinta-feira seguinte. Chegou às 6h50 da manhã, 10 minutos antes do horário combinado, porque era assim que ela chegava a todo lugar. E ficou de pé na frente da porta do apartamento de Conceição por exatos 3 minutos antes de bater. Quando bateu, suas mãos estavam vazias. Ela havia pensado em levar alguma coisa, um bolo, uma garrafa de suco, qualquer coisa que justificasse a presença, e depois decidiu que não levaria nada, porque levar algo seria transformar a visita em uma transação, e ela passara décadas suficientes transformando presença em transação. O apartamento de Conceição era tudo o que o dela não era. Pequeno, mas cheio de cor, com plantas em cada superfície disponível, almofadas de retalho nas cadeiras, paredes com fotos emolduradas de mulheres que Miriam não reconhecia, todas com bordados nas mãos, todas com expressões de quem está no meio de alguma coisa importante. O cheiro era de café, de tecido e de algo floral que vinha das plantas na janela. As 8 mulheres já estavam lá. Idades entre 40 e 70 anos, algumas com bastidores no colo, outras ainda abrindo seus materiais. Uma apresentou-se como Fernanda, outra como Dona Teresa. Uma terceira, mais jovem, talvez 42 anos, cabelo cacheado preso numa trança. Disse apenas "Bey" e voltou ao bordado com a concentração de quem está resolvendo um problema complexo. Conceição deu a Miriam um bastidor vazio, uma agulha, um pedaço de linho bege e um fio de cor mostarda. "Só fica segurando por enquanto", disse. "Você não precisa fazer nada. Às vezes ajuda só ter nas mãos." Miriam ficou com o bastidor nas mãos por toda a tarde. Não bordou nada, mas ficou. E quando foi embora, na tarde quente de quinta-feira, percebeu que havia passado 2h30 sem abrir o notebook, sem checar os e-mails de recrutamento, sem contar os dias desde a demissão. Havia apenas ficado numa sala com 8 mulheres que bordavam e conversavam baixinho. E o silêncio dentro dela havia sido, pela primeira vez em semanas, um silêncio de diferente natureza. Não o silêncio vazio, mas o silêncio de quem está prestando atenção. Na sexta-feira, ela fez o primeiro ponto de bordado. Era torto, era irregular. Ela olhou para ele por um longo tempo com a expressão de quem está avaliando uma planilha com erro. E então, muito devagar, sorriu. As semanas seguintes foram assim. 2 quintas-feiras em que Miriam foi ao bordado de Conceição e ficou na sua cadeira de trás bordando um galho torto que ela insistia em desfazer e refazer. Uma tarde em que Fernanda, a mulher de cabelos curtos que havia se apresentado na primeira vez, lhe trouxe um chá de camomila sem ser pedido e disse, sem fazer cerimônia: "Você parece muito cansada." Não como crítica, como observação de quem já esteve no mesmo lugar. Miriam não respondeu na hora, mas na noite seguinte, no apartamento silencioso, pensou naquela frase e percebeu que era a primeira vez em meses que alguém a havia olhado de verdade. Não para avaliar o currículo, não para contratar ou dispensar, mas apenas para ver. Às vezes ser vista não tem nada a ver com ser admirada. Às vezes é só isso. Alguém que olha sem querer nada em troca. Havia também os dias difíceis. Uma segunda-feira em que ela enviou o currículo para uma empresa que havia trabalhado com a Renova, um fornecedor que ela havia ajudado a salvar de uma crise logística em 2018, e recebeu uma resposta que dizia, com cordialidade corporativa perfeita, que o perfil não se encaixa nas necessidades atuais da organização. Naquele dia, ela não foi ao bordado. Ficou em casa, desfez 3 pontos que havia feito no galho e ficou olhando para o bastidor com uma raiva quieta, daquela qualidade específica de raiva que não tem para quem ser dirigida. Depois de um longo tempo, pegou o celular e mandou uma mensagem para Conceição. "Não vou conseguir ir hoje." Conceição respondeu em 2 minutos. "Tudo bem, o bastidor te espera." 3 palavras de nada. Mas Miriam as leu umas 4 vezes. Havia também Dona Teresa, 73 anos, ex-professora de História, viúva há 8 anos, que certa quinta-feira começou a contar, enquanto bordava uma flor branca em ponto cheio, como havia perdido o marido de maneira inesperada e passado 2 anos sem conseguir fazer nada, além de organizar arquivos velhos. "Organizei a vida inteira dele", disse Dona Teresa, sem drama, com o fio de seda branca entre os dedos. "Enquanto eu organizava, eu não precisava sentir." Miriam, do outro lado do bastidor, sentiu o coração bater de um modo diferente. Não disse nada, mas reconheceu a frase como se a houvesse dito ela mesma. Porque há formas de fuga que não se parecem em nada com fuga.
Às vezes a fuga tem a forma de uma planilha, às vezes tem a forma de um currículo reformatado pela 5ª vez. O galho torto no bastidor de Miriam foi crescendo semana a semana. Ela acrescentou folhas, depois flores pequenas em ponto atrás. A Béia, a de cabelo cacheado, certa vez olhou por cima do ombro e disse: "Esse galho tem personalidade." Miriam não sabia o que isso significava exatamente, mas ficou com a frase. Foi numa tarde de novembro, num supermercado do bairro, que Miriam encontrou Rodrigo Falcão. Ele estava no corredor de laticínios, de costas, examinando uma embalagem de queijo com aquela concentração levemente artificial de quem usa o celular de um lado do corpo e tenta parecer presente no outro. Miriam o reconheceu antes que ele a visse. A postura direita demais, o terno sem gravata, os sapatos que custariam o equivalente a 2 meses do salário dela. O homem que havia assinado a carta de demissão. O diretor-geral que havia chegado de Goiânia com um plano de terceirização e partido sem nunca ter aprendido os nomes dos projetos que descontinuava. Ela poderia ter virado no corredor anterior. Ele não a havia visto. Não virou. Rodrigo. Ela disse o nome com a voz plana e firme de quem está simplesmente reconhecendo um conhecido num supermercado. Ele se virou, e Miriam viu no rosto dele o momento exato em que ele processou quem estava ali. Um segundo de vácuo, depois o sorriso de praxe, depois a mão estendida. "Miriam, que coincidência! Como você está?" "Bem", disse ela. E era verdade. Ou pelo menos era mais verdade do que havia sido há 2 meses. "Estou trabalhando em alguns projetos." Ele perguntou quais, com o interesse levemente performático de quem pergunta sem esperar uma resposta longa. Miriam disse, escrevendo. Coisa que deveria ter feito há mais tempo. Rodrigo assentiu com a cabeça, disse que ótimo, que a Renova havia conseguido fechar bem o último trimestre, que a terceirização havia funcionado. Ela disse que ficava feliz em saber. Não era sarcasmo, era quase verdade. Eles se despediram com a cordialidade de 2 adultos que entenderam o que havia acontecido entre eles e decidiram, cada um à sua maneira, não tornar aquilo maior do que era. Miriam empurrou o carrinho até o próximo corredor. Parou um momento ao lado das prateleiras de macarrão. Respirou fundo, não o suspiro de contenção, mas o suspiro de quem acabou de verificar que está intacta. Continuou andando. A caixa estava no fundo do armário do quarto, atrás de uma pilha de pastas da Renova que Miriam havia prometido jogar fora há meses e nunca havia conseguido. Era uma caixa de sapatos reforçada com fita adesiva, a fita já amarelada, as bordas fragilizadas pelo tempo. E em cima dela estava escrito, com a letra grande e redonda de uma criança de 10 anos, Histórias do Pai. Miriam, 1986. Ela abriu a caixa sentada no chão do quarto, com as pernas cruzadas, como havia se sentado naquele mesmo chão 30 e poucos anos antes, segurando o caderno no colo enquanto o pai ditava. O caderno estava lá, capa de papelão azul escuro, cantos amassados, as páginas levemente amareladas mas intactas. Ela o abriu na primeira página. A letra era dela. A letra de uma criança que havia aprendido a escrever bem cedo, aplicada, quase calígrafa, mas as palavras eram do João Cavalcante. Era uma vez um caminhoneiro que nunca soube ler, mas sabia de cor todas as estrelas da rodovia Belém-Brasília e dava nome às nuvens quando ficava sozinho. Miriam leu a frase 3 vezes. Sentiu o cheiro do caderno, papel velho, poeira e algo que não era exatamente cheiro, mas era a sensação do pai vivo, do interior de Minas com sol de tarde, da voz grave que ditava devagar para ela acompanhar. Ficou com o caderno aberto no colo por um longo tempo, no chão do quarto silencioso. E então fez uma coisa que não havia feito em muitos anos. Não organizou, não planejou, não tomou nenhuma decisão. Apenas começou a ler, para si mesma, em voz alta, no apartamento vazio, as histórias que o pai havia guardado dentro dela, sem que ela soubesse que estava guardando. Miriam Cavalcante aprendeu, naquele outono tardio da sua vida, que o dom mais verdadeiro que ela possuía nunca havia pertencido à Renova. Nunca havia estado nas planilhas, nos relatórios, nos projetos assinados com outros nomes. Estava num caderno de capa azul que uma criança havia preenchido com a voz do pai, e que uma mulher de 49 anos, sentada no chão do próprio quarto, havia finalmente aberto. Quando Miriam leu as histórias do seu pai para as mulheres do grupo de bordado de Conceição, numa tarde de dezembro, com chuva fina na janela e o cheiro de café passado na xícara de cada uma, e viu 8 mulheres chorando em silêncio, ela não chorou. Ficou de pé, com o caderno aberto nas mãos, e sentiu uma coisa que não sabia nomear.
mas que era o oposto exato do vazio. Era a sensação de estar no lugar certo. De que aquele momento, aquele exato momento, com aquele caderno, naquela sala, para aquelas mulheres, havia sido preparado há muito tempo por uma mão que não era a dela. Que o caminhoneiro analfabeto que ditava histórias para a filha numa casa de Minas Gerais havia plantado algo que estava esperando, com a paciência das coisas que sabem a hora de crescer. Porque é assim que Deus costuma trabalhar, não no ruído das promoções que nunca chegam, não nas portas que fecham com estrépito, mas no silêncio quieto de uma caixa no fundo de um armário, numa pergunta feita por uma vizinha de 71 anos, com uma panela de sopa na mão, no fio de cor mostarda de um bordado torto, que aos poucos vai ganhando forma. Ele não desperdiça nada que foi vivido com entrega, nem o sofrimento, nem a espera, nem os anos que pareceram invisíveis. Tudo aquilo que você semeou com fidelidade, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem nome na tabela, tudo aquilo estava sendo guardado para uma colheita que é maior do que qualquer cargo poderia conter. E talvez você também, que está ouvindo esta história agora, carregue uma caixa esquecida num armário. Talvez você também tenha confundido ser necessária com ser amada. Tenha dado de si com uma generosidade linda que nunca foi recebida da forma que merecia. Talvez você também se pergunte às vezes, o que sobra quando tiramos o cargo, o papel, a função? O que sobra é a parte mais verdadeira de você. E ela não está nos arquivos de nenhuma empresa. Ela está esperando, como João Cavalcante esperou, sem pressa, sem cobrar. Pelo dia em que você se senta no chão, abre a caixa e começa a ler em voz alta para quem precisa ouvir. Se esta história tocou o seu coração, escreve aqui nos comentários. Meu dom não pertence a ninguém além de mim. Deixa essa frase registrada, não só para nós, mas para você mesma, para que da próxima vez que a dúvida bater, você encontre aqui, com a sua própria letra, a verdade que você soube quando ouviu essa história. Compartilha este vídeo com uma mulher que você conhece e que talvez precise ouvir que o que ela construiu em silêncio não foi em vão. Que a vida dedicada com amor nunca some, apenas muda de forma. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana uma história nova, feita com cuidado, para você que carrega muito e merece parar para lembrar de quem é. Até a próxima, e que Deus cuide de você com a ternura com que João Cavalcante cuidava das estrelas da estrada.